Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel Araújo, sou professor da Escola Bíblica Dominical na classe Estrela da Manhã, pela misericórdia de Deus. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, no terceiro bimestre do ano de 2020, a qual, na lição número 2, tem o título A Grande Tribulação na Escatologia Bíblica. Essa lição está baseada lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, onde Daniel recebe uma visão da parte de Deus de que fala das 70 semanas. Em cima desse texto, a gente vai estudar aqui. Esse período da grande tribulação, que a lição vai falar, acontece após o arrebatamento. Samuel, então eu não vou ficar no arrebatamento se Deus quiser, eu não preciso saber. Mas a gente tem que aprender que isso é real, está na Bíblia Sagrada, e a gente tem que lutar com a graça e a misericórdia de Deus através do Espírito Santo para não ficar no arrebatamento, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer observação, pode deixar nos comentários, pode entrar em contato e junto a gente vai aprendendo a palavra de Deus. Foi feito com muito amor e com muito carinho. Espero que todos gostem, tá certo? Textual, versículo do dia. Porque haverá então grandes aflições, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Tampouco haverá jamais. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 21. Objetivo desta lição: entender que a grande tribulação encontra-se nas Escrituras. Aprender os textos que embasam a escatologia. Compreender que a ira de Deus virá sobre toda a terra. Verdade aplicada. A Bíblia nos revela os juízos de Deus que Deus derramará sobre a terra, como castigo para aqueles que rejeitaram o evangelho e a salvação. Momento de oração. Oremos para que o pecador se arrependa antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Introdução. A Bíblia traz a revelação de Deus não somente no quesito da salvação, mas também nas coisas que acontecerão no fim dos tempos. A grande tribulação será um acerto de contas entre Deus e o mundo que não deu crédito à palavra da verdade. Ponto-chave. Infelizmente, pessoas se iludem com a vida terrena, esquecendo-se de que haverá um dia em que a terra será alvo da ira divina. Definindo escatologia. A expressão escatologia é formada por dois radicais que significa estudo das últimas coisas. A escatologia é uma das matérias teológicas que tem como assunto central as coisas futuras que acontecerão, sendo esta embasada na revelação de Deus, a Bíblia. 1.1. Jesus falou sobre as coisas futuras. Jesus, durante seu ministério terreno, falou por diversas vezes sobre as coisas que aconteceriam no mundo. O sermão profético é uma prova de que Jesus não somente revelou tais eventos, mas que as tragédias que viriam sobre o mundo seriam inevitáveis. No Evangelho de Lucas, encontramos várias passagens que nos fornecem o panorama do quão trágicos serão esses derradeiros momentos. E haverá sinais no céu e na lua, homens desmaiarão de terror e as nações ficarão perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Você lendo lá em Lucas capítulo 21, versículo 25 ao 26, você vai ler: E haverá sinais no céu e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, as virtudes do céu serão abaladas. Os apóstolos e a escatologia. Não somente Jesus versou sobre este assunto, mas seus discípulos deram contribuição ao instruir o grupo de irmãos do primeiro século da era cristã. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, deixou registrada que os céus passarão com grande estrondo e que os elementos que existem na terra se desfarão. Isso lá você lê em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Já o apóstolo Paulo enfatiza sobre a volta de Jesus, dizendo que quando disserem que haveria paz e segurança, então lhes sobreviria repentina destruição, conforme encontramos em 1 Tessalonicenses 5, 3. Em sua segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo pontua acerca do aparecimento do homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus. Isso você lê lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4.
Para João, a escatologia se torna mais clara, pois ele recebeu de Deus a revelação do Apocalipse, bem como os desdobramentos do que há de ser no fim dos tempos. Refletindo, a grande tribulação terá dias de grande sofrimento sem nenhum precedente. Quem disse isso foi Nilqueades Fernandes. Estudando as 70 semanas de Daniel. A gente está embasado no livro de Daniel. E quando você vai ver lá, você vai ver que Daniel recebe uma visão da parte de Deus, de uma visão do fim dos tempos, detalhando 70 semanas. E nessas 70 semanas, a lição número 2 está inserida estudando as semanas de Daniel. O desenrolar da escatologia tem seu início com a explicação das 70 semanas que Deus determina sobre o seu povo, Israel. Na realidade, o primeiro profeta a fazer alusão a isso foi Jeremias. Jeremias capítulo 25, versículo 12. Esta passagem ficou comumente conhecida como as Semanas de Daniel, pois ele se dedicou em oração e jejum a buscar de Deus uma explicação sobre a profecia de Jeremias, entendendo as 70 semanas de Daniel. Primeira coisa, quando você olha lá no hebraico, quando você vê essa parte das 70 semanas de Daniel, a qual um anjo vem e fala para Daniel a respeito dessa semana, você vai ver lá no hebraico que o termo usado foi Shabuá, que significa literalmente 7. Então eu quero que vocês entendam, todos que estão assistindo, que essas semanas não se refere como ao nosso calendário, uma semana composta por 7 dias, iniciando no domingo e terminando no sábado. Mas as 70 semanas, a qual o anjo fala com Daniel lá, ele usa um termo ligado a 7. E esse 7 ele dá um sentido quando os pesquisadores vão pesquisar, liga a anos, não a dias. Entendeu? Então eu quero que vocês entendam que cada semana que está escrito lá em Daniel se refere a 7 anos. Então são 70 semanas, mas no estudo você vai prestar atenção que se refere a anos. Então 70 vezes 7, que dá um total de 490 anos. No primeiro momento, é necessário entendermos que as semanas são representadas por 7 anos cada semana. Portanto, abraça um período de 490 anos, ou seja, 70 vezes 7. Isso que eu acabei de falar para vocês. Desde o computo histórico, já se passaram 483 anos, faltando apenas 7 anos para o cumprimento cabal da profecia. A primeira parte das 70 semanas, compreendente a um período de 49 anos, tempo gasto para edificar e restaurar o templo de Jerusalém. As outras 62 semanas, totalizando 434 anos, é da restauração do templo até o Messias. Sendo assim, com os 49 anos da edificação mais o 434 até a chegada do Messias, desde a restauração do templo até a chegada do Messias, totaliza 483 anos proféticos de Israel e 69 semanas. Completando as 69 semanas, o Messias será tirado. Entre a 69 semanas e a 70ª semana é o tempo que estamos inseridos, nós, nos dias atuais, no tempo da dispensação dos gentios, da igreja ou do Espírito Santo. Samuel, não entendi. Você conseguiu compreender que cada semana se refere, lá em Daniel, se refere a 7 anos. Então, se Daniel falou de 70 semanas, então você vai pegar 70 vezes 7 e você vai chegar no total na sua calculadora, ou se é bom de cabeça, você vai chegar a 490 anos. Esses 490 anos, os historiadores estudando a Bíblia Sagrada, eles pegam ali, desde quando você vai lendo a passagem de Daniel, entrando na história da Bíblia, você vai ver que começa a contar a partir de que desde Israel foi cativo da Babilônia. Israel desobedeceu a Deus, foi cativo da Babilônia durante 70 anos. Após ele voltar da Babilônia, Jerusalém estava destruída, o templo destruído. Levantou-se um copeiro chamado Neemias que colocou no seu coração de restaurar Israel e o templo de Deus. O que ele faz? Ele pega uma ordem, uma lei do rei Artaxerxes e volta para Israel e ele restaura o templo. A Bíblia fala que esse tempo de restauração da cidade, do templo, durou 49 anos. 49 anos.
49 é a mesma coisa que se fosse 2 semanas. Você concorda comigo? Então 2 semanas já foi das 70. Mas daí depois da restauração do templo, até o Messias, quando Jesus fez-se na forma de um homem, desceu à terra e foi obediente até a morte, morte de cruz para nos dar o direito de salvação, da restauração do templo até a chegada do Messias, gastou-se 62 semanas. Ou seja, se você pegar 62 semanas, multiplicar por 7, você vai chegar a um total de 434 anos. E se você pegar esses 434 anos, mais os 49 anos para restaurar o templo, restaurar a cidade, você vai totalizar 483 anos. Samuel, mas o primeiro cálculo que a gente fez daquelas 70 semanas vezes 7 não deu 490? Verdade. Então você também concorda comigo que está faltando ainda 7 anos? Esses 7 anos são o período, esses 7 anos restantes, é o período da tribulação. Esse período da tribulação acontecerá após o arrebatamento. Porque se a gente soubesse, vamos dizer, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Se fosse logo após o Messias já entrasse, ou tivesse uma conta tão fácil assim que a gente conseguisse até determinar, nossa, em tal ano vai acontecer o arrebatamento, eu apontaria e dizeria com toda certeza, o mundo pararia, arrependido dos seus pecados, assim, opa, esse ano aqui é o ano do arrebatamento, então eu vou me preparar. Mas não é. Já tem essa vaga porque essa vaga entre a dispensação da graça, que é o tempo que estamos vivendo, ninguém sabe quando vai ser o fim. Porque esse tempo final da dispensação da graça será só no dia do arrebatamento. Agora fala para mim, quem sabe quando é o arrebatamento? A Bíblia diz, você vai ler na Bíblia Sagrada, que nem o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, sabe quando vai ser o dia do arrebatamento. Ele só apenas Deus, nem Jesus, nem os anjos sabem. O único que sabe o dia do arrebatamento é Deus. Ele vai virar para Jesus, vai dizer, pode descer. E Jesus, no abrir e piscar de olhos, junto com seus anjos, vai buscar um povo lavado e remido e morar nas nações celestiais. Tempo de arrepender naquele dia? Não vai dar tempo. Então, entendendo, até Jesus, desde a restauração do templo, gastou 49 anos, até Jesus mais 434 anos, já totalizou 483 anos. Ou seja, se você olhar lá para Daniel, já foram as 69 semanas. Faltando apenas uma semana para o final do tempo. Mas essa última semana que se refere a 7 anos, ela só acontecerá após o arrebatamento. Samuel, ainda estou com dúvida. Eu dei uma pesquisada na internet e achei uma imagem que vai ajudar bastante a entender. Aqui, ó, da declaração de Artaxerxes até Jesus foram 69 semanas. Esse período que estamos vivendo, que estamos inserindo, é a dispensação da graça, é o tempo da era da igreja. Ninguém sabe até quando ele vai chegar ao fim, só sabe que o fim dele vai ser no arrebatamento. E o que vai acontecer, Samuel? Após o arrebatamento, vai se cumprir a última semana de Daniel, a qual vai ser o reinado do anticristo, a qual até diz lá em segunda Tessalonicenses, que até a gente mencionou que Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai se falar sobre o príncipe do pecado, que é o anticristo. Ele vai reinar durante uma semana, que se refere a 7 anos. Depois, na próxima lição, vai falar dessa última semana, que é o tempo da tribulação. Primeira semana, você vai estudar a primeira parte da semana que se refere, metade da semana que se refere a 3 anos e meio, você concorda comigo? Ele vai ser o melhor reino. Ele vai trazer paz na terra, todo mundo vai acreditar nele, as pessoas vão colocar a marca da bênção na testa, na mão direita, mas passando essas 3 anos e meio, ele vai mostrar quem ele é. Daí vai acontecer, ele vai judiar das pessoas, ele vai perseguir aqueles que não aceitarem o adorar, e o reinado do anticristo se termina quando a 70ª semana termina. Deu para entender mais ou menos? Qualquer dúvida, qualquer observação pode entrar em contato ou deixar nos comentários. Entendendo a 70ª semana. A 70ª semana de Daniel terá início após o arrebatamento da igreja. Nessa semana aqui, como mencionado, será de 7 anos, acontecerá. Aí que está inserido a grande tribulação. Vale salientar que existem várias linhas teológicas quanto ao arrebatamento da igreja. Existe os que defendem que a igreja não passará a grande tribulação, denominados como pré-tribulacionistas. Existem os pós-tribulacionistas, que defendem que a igreja passará pela grande tribulação, e a terceira concorrente, que é a mid-tribulacionismo.
da qual fazem parte os que advogam que a igreja passará a metade da grande tribulação. Ora, se a grande tribulação é um acerto de conta de Deus com o mundo, não existe motivo para que a igreja fique aqui na grande tribulação. Então, a igreja vai subir no arrebatamento e não vai sentir a grande tribulação. A revelação de Apocalipse. A revelação de Apocalipse dada a João na ilha de Patmos vem para coroar todo o Novo Testamento, pois, ao mesmo tempo em que nos mostra as riquezas e a glória preparada para os salvos, demonstra o castigo eterno preparado para o pecador, o diabo e seus anjos. O livro de Apocalipse serve para despertar em nós um viver mais santo e piedoso, sabendo que as palavras de Deus vão se cumprir cabalmente sobre a terra. Ilha de Patmos. Até essa imagem está no fundo, é a ilha de Patmos. O lugar da revelação. Deus escolheu um lugar menos provável para fazer uma das revelações mais lindas da história. Segundo o relato de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, João estava na ilha de Patmos. Observando a geografia bíblica, Patmos era uma pequena ilha no mar Egeu, a sudeste de Éfeso. Sabe-se que a ilha de Patmos é considerada uma prisão, onde os piores prisioneiros eram exilados. A grande lição que aprendemos aqui é que não importa se estamos no deserto, na caverna ou em caos existencial, precisamos sempre estar atentos às revelações de Deus. Um homem chamado João. O autor dessa revelação era o apóstolo do amor. João agora estava com quase 100 anos de idade. Segundo a tradição, já havia sofrido muitas perseguições pelo amor à palavra de Deus. João vivera toda a sua vida dedicada à obra de Cristo. E em nenhum momento titubeou, mas foi até as últimas consequências. João, sem dúvida, é uma fonte de inspiração para a geração atual, de perseverança e fé. Conclusão. A Bíblia, como palavra de Deus, nos mostra que a grande tribulação é uma realidade inevitável. Cabe a nós, a Igreja do Senhor Jesus, nos preparar cada dia mais para a vinda de Cristo, que é o arrebatamento. O Apocalipse nos mostra que, enquanto a Igreja está com Cristo, o mundo estará enfrentando a ira e o juízo de Deus. Complementando. Os acontecimentos de 1948 com a nação de Israel é bíblico, profético, escatológico. Em 1948 foi a independência de Israel declarada pela ONU. Sabe-se que Israel é o relógio escatológico de Deus. Portanto, precisamos estar atentos aos acontecimentos políticos, religiosos e sociais na Palestina. Eu ensinei que a grande tribulação é uma verdade que possui embasamento escriturístico ratificado pelo Senhor Jesus Cristo, pela igreja primitiva e por seus apóstolos. Por que, Samuel, que eu devo ficar sempre de olho lá na nação de Israel? Porque a gente sabe que Israel é a figueira de Deus. Quando você olha para a figueira, vê que ela está madura, você sabe, vê quando ela está dando flores, você sabe que o verão está próximo, você sabe que vai chegar frutos. Mesma coisa, você tem que olhar para Israel. Quando Israel começar a ser muito pressionado pelas nações, quando Israel começar a ter várias mudanças na política, várias mudanças na religiosidade, várias mudanças na parte geográfica, olha, o fim do tempo se aproxima. Só para você ter uma ideia, nunca aconteceu na história de uma nação acontecer eleições e não ter presidente para assumir. E o que aconteceu? No pequeno estado de Israel aconteceu isso. Esse ano, podemos dizer. Aconteceu a eleição e não tinha um presidente para assumir. Briga de presidente, lá um assume, um não assume. Conseguiram partilhar, um fica pela metade, o outro fica mais metade. Jesus está voltando. Vamos preparar para morar no céu para não encontrar com a grande tribulação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi gravado com muito amor, com muito carinho. Qualquer observação, estamos à disposição. Um grande abraço. Deus abençoe. A paz do Senhor.